Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 119 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Marcelo, o meu Bua, Bia e Mumbua. Ah, não, que você falou isso? Seu o quê? Bua, Bia e Mumbua em Waldani é o meu amigo sincero. Rapaz, importante essa frase, hein? Coisa bonita, hein? Eu sou Marcelo, tô aqui com o Cassiano, que não precisa atravessar os mares para levar os outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu senhor mandou. Joia. Eu sou o Cassiano, um missionáriozinho, e tô aqui com a Adri, que hoje vai fazer o papel das mulheres no podcast. Isso aí. E vocês vão perceber que as mulheres detonam nessa história, viu? E eu sou a Adriana, e eu estou aqui com o Paulinho, que roubou a minha abertura. Eu sabia que você ia falar isso. Olha. Eu estava aqui, até tuitei hoje à tarde, viu? Ela ficou a tarde inteira tentando decorar a frase e você pegou ela. Sabe aquele som nasal? Umbua. Bua, Bia e Numbua. Numbua. Pois é. Muito bem, nós estamos aqui hoje para continuar a série de biografias. De quem que a gente já falou, Marcelo? Você que é antenado no podcast.com. Boa, Valinho. C.S. Lewis, Martin Luther King, e o pai dele? Larry King. Stephen King. Muito bom, muito bom. O Tom King, aquele do boxe. O Martinho Lutero, cara. Isso. E hoje a gente tá pra falar de um missionário que é referência pra uma geração inteira e quiçá pra nossa geração também, com esse podcast que faça chegar a muita hoje, gente, né? Jim Elliot. Jim Elliot foi um jovem que, junto com seus 4 amigos, outros amigos, colegas missionários, foram uma poderosa referência, especialmente para uma geração de missionários brasileiros que foi trabalhar em campo indígena nos anos 80, principalmente, que a gente chama de segunda onda missionária, né? Quando os missionários brasileiros passaram a atuar no campo missionário transcultural aqui no Brasil, que até então era ocupado só por missionários estrangeiros, né? Norte-americanos e europeus. A gente falou mais sobre isso no podcast com o Oswaldo, né? Então esse pessoal que foi nesse período enviado, aqui muitos estão no campo até hoje, né? São as lideranças das missões e tal, foram fortemente impactados por essa história e por esse testemunho desses 5 jovens, dentre eles o Jim Elliot. A história é tão impressionante, mas tão impressionante que a gente assiste o filme e se emociona, a gente assiste o documentário e se emociona, lê sobre ele e se emociona, né? É muito forte mesmo o impacto da vida deles e do exemplo deles, né? Tem algumas nuances dessa história que vocês vão conhecer aqui com a gente hoje que vão deixar todos nós arrepiados. A primeira vez, assim, na vida que eu parei pra pensar em missões foi quando eu conheci essa história mesmo. Eu devia ter uns 14 anos, acho que até menos que isso, eu não lembro. E eu fui no culto da Segunda Igreja Batista e eles passaram o documentário, sabe? Não passaram o filme. E foi muito legal, porque conforme eles iam passando o documentário, tinha o grupo de jovens encenando a peça, sabe? Assim, nossa, aquilo foi arrepiante. Essa igreja chorou, um monte de gente chorou e várias pessoas se despertaram pra missão. E foi aí então que eu comecei a pensar em missões e tal. Eu achei muito interessante, assim. Uma frase do Jim Elliot que você deve ter ouvido já, que é muito célebre, famosa, né? Aquela: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar pra ganhar o que não pode perder. E na vida dele, no exemplo de vida dele e dos seus 4 amigos, a gente vê isso muito claro, né? Eu tinha ouvido bastante essa frase agora que eu descobri que é dele. Agora faz mais sentido, né? Essa frase foi encontrada no diário dele, né, depois da sua morte. Tinha na Palavra da Vida, onde eu estudei, né, uma peça que o pessoal costumava fazer, chamava Ponte de Sangue. Era uma encenação desse acontecimento e tal. Então, assim, o impacto sempre foi muito grande mesmo. E quando saiu o filme, também o documentário, aí que isso aí a coisa ficou mais conhecida, né? Mas realmente, assim, é muito impactante, vale a pena conhecer a história e assistir. O filme que o Cassiano falou é o Terra Selvagem, lançado em 2005, e o documentário, que no Brasil foi chamado de Além da Terra
Selvagem, né? Uhum. Que foi feito em 2002, foi feito antes do filme. Eu acho que o filme usou muito desse documentário, com certeza, pra fazer toda a dramatização, que inclusive é muito fiel. Por tudo que a gente estudou, geralmente a gente vê um filme baseado numa história real, eles fazem todas aquelas adaptações pra coisa ficar mais cinematográfica, mais hollywoodiana, mas esse filme é impressionante. A história já é muito cinematográfica, né? Então não tinha nem precisava fazer muita coisa pra a realidade ser uma coisa que coubesse tão bem assim num filme, né? Tem um desenho também, As Aventuras de Jim Elliot. Eu achei isso. É muito legalzinho. Eu tenho aqui em DVD. Eu tenho aqui em DVD, é bem legalzinho. Eu tava pesquisando sobre ele, eu achei, cara, esse DVD, esse filme, será que é pra criança? E tava na categoria infantil mesmo, pra criança mesmo, é bem legal. Tem o aviãozinho amarelo, daí nossa, que Jim legal. Elliot na janela, assim, todo tipo super-herói, assim. É interessante. Que louco, cara. E o Fica a Dica a gente coloca aqui já no começo do programa, né? Porque o raciocínio do programa vai se desenvolvendo, a gente não quer interromper a emoção, né? Ai, gente, é tão linda a história. E o Fica a Dica hoje é, assim, um pouco diferente. A gente não vai indicar um livro, a gente vai indicar um Twitter. Adivinha de quem vai ser o Twitter? É o Twitter da Editora Agnus. A gente tá fazendo uma campanha aqui em conjunto pra gerar seguidores pra Editora Agnus. O que você tem no Twitter da Editora Agnus? Você tem promoções muito legais, dicas de livros muito interessantes. Dicas de livros, quando tem promoção no site deles de livros, eles vão lá e tweetam. E também, se você estiver seguindo e eles fazem uma promoção mega relâmpago, você vai e twitta, você tem uma oportunidade de ganhar um livro, ganhar, né? Alguma coisa. Exatamente. E agora, em conjunto, o que a gente tá fazendo? A gente quer que você siga a Editora Agnus, é @Editora Agnus. Mas o que você ganha com isso? Sempre tem alguma coisa pra ganhar, né? Então, você seguindo a Editora Agnus, hoje, agora, às 4 horas da tarde, do dia 28 de março, a Editora Agnus está com 619 seguidores. O nosso objetivo é que a Agnus chegue a pelo menos 1.000 seguidores. Olha só, é até modesto esse objetivo, mas a gente conta com vocês e a gente quer mostrar o poder dos ouvintes do podcast Irmãos.com. Ah, isso é verdade, porque olha, gente, sem Editora Agnus não tem condições de ter podcast toda semana, viu? Exatamente, você já sabe, a Editora Agnus é a nossa patrocinadora, quem possibilita que toda semana tem um programa novo pra você. E assim, se você quer ajudar a eles enxergarem a importância de divulgarem Irmãos.com, vocês precisam aí atender o nosso chamado. Ah, isso aí. Então, corra para o seu Twitter e já siga Editora Agnus, é @Editora Agnus. Mas vamos lá para a nossa promoção. O que você precisa fazer? O Irmãos.com você já segue no Twitter, eu espero que sim. @Irmãos_com. Então você segue Irmãos.com, segue a Editora Agnus e escreve uma frase no Twitter que vai ter @Editora Agnus e @Irmãos_com. Isso, você faz um tweet que tenha os dois juntos. Faz uma coisa um pouco criativa, assim, né? A gente não vai julgar a criatividade, mas é importante que você use os dois Twitters para que você concorra. Isso, gente, tem que ser no mesmo tweet, tem que estar os dois, hein? Aí a gente vai fazer uma busca, assim que a Editora Agnus chegar a 1.000 seguidores, a gente vai sortear a recém-lançada Bíblia Sagrada com Devocionais de Hernandes Dias Lopes, a capa luxo, hein? Encardenação de couro, gente, muito legal. A gente vai sortear entre todos que escreverem a frase, não é da RT nem nada, escrever uma frase de sua autoria com Irmãos_com e Editora Agnus, fazendo a nossa citação lá no Twitter e seguindo, claro, @Editora Agnus. Mas só um detalhe, quando chegar aos 1.000 seguidores. Aos 1.000 seguidores, a gente vai fazer o sorteio e aí a gente vai ver quem foi o cara que ganhou. Só que o cara só vai ganhar se ele estiver seguindo Irmãos.com e Agnus. Então, assim, não vai adiantar só fazer o tweet, viu? Exatamente. Então, é simples, tá? É só seguir Irmãos.com, seguir a Editora Agnus no Twitter e escrever uma frase contendo esses dois Twitters nela. Isso, e torcer pra chegar ao 1.000 logo. Ajuda a divulgar que a gente chegando rápido ao 1.000, a gente faz esse sorteio. Como
Começando a história de Jim Elliot. Começa quando ele nasce, né, no Oregon. Seus pais são Fred e Clara Elliot. E ele, assim, já pertencia a uma família cristã. Os pais dele já eram cristãos, e aí ele foi, desde cedo ele foi instruído nos caminhos de Deus, né? Daí conta-se a história de que ele aceitou Jesus com 8 anos de idade. Olha só, tem muita gente que fica meio assim. O pai dele era pastor, né, Dri? Era pastor, pai dele. É porque assim, tem muita gente que fica meio assim de pregar o evangelho pra criança, mas olha só, com 8 anos de idade ele se converteu, né? Uma coisa que chama atenção pra mim na biografia dele, aliás, no documentário, isso fica bem claro também, né? Ele era um cara, assim, diferenciado. Acho que por isso, até a gente brincou hoje por e-mail, trocando e-mail sobre isso. Acho que foi o Marcelo até que falou, então, tipo assim, o Jim Elliot era o Daniel e os outros eram os 3 amigos, né? Porque ele tem um pouco mais de destaque, assim, né, na coisa. Mas eu acho que tem muito a ver com isso. Ele era um cara diferenciado, assim, um cara que sempre foi líder de classe na escola, aquele cara que era um líder nato, né, parece, brincalhão, um cara que era extrovertido e tal, né, desde cedo. E ele tinha certeza, assim, por causa do seu chamado missionário, ele tinha certeza de que ele não casaria, que ele abraçaria o celibato. Cara, você sabe que isso é uma coisa comum de ver por aí? Eu era assim, minha adolescência, eu já sabia desde moleque que eu ia pro campo missionário, que eu queria trabalhar com índio e tal. E eu falava a mesma coisa, falava que eu não ia casar. E eu conheço várias pessoas missionários e tal, que é igual. Tem até um missionário, eu não sei se eu não perguntei pra ele se eu posso falar isso, então eu não posso citar o nome. Mas tem um missionário, assim, bem famoso aí, tal, conhecido, que ele falava isso também. Ele falava até o seminário, até tá no seminário, ele ainda falava, não, eu não vou casar porque isso, assim, é meio incompatível com o tipo de vida que eu quero ter e tal. É uma coisa meio comum, né? Cara, até porque, assim, às vezes fica complicado de você achar uma pessoa que abrace o seu chamado missionário e que tenha a mesma identificação, né? Isso eu acho tão legal, assim, na história deles, de que as mulheres, realmente, elas abraçaram mesmo as mulheres. Elas não eram esposas de missionário. Exatamente, era uma missão delas também, né? Acho muito forte isso, né? A pessoa... Eu li aqui na matéria que a gente estava estudando, que ele fazia orações do tipo assim, consuma minha vida, Senhor. Eu não quero uma vida longa, mas eu quero ser cheio de Ti. Satura-me com o óleo do Teu Espírito. Ele é uma pessoa que desde o começo ele já entregou mesmo, né? E o fato de ele renegar até mesmo essa parte do casamento, assim, você vê que ele tava vendo que a vida dele era entregue a Deus mesmo, né? Isso é muito louco. Duas coisas interessantes, o Marcelo citou outra, então eu falei duas características meio comuns desse perfil de gente, dizer que não vai casar e dizer que vai morrer cedo, que não vai ter vida longa. Tenho ouvido isso bastante gente, assim, bem comum. E ele era o cara bem com esse perfil, né, com essa personalidade. E essas pessoas morreram cedo mesmo, Cassiano? Não, a maioria não, né, Dri? A maioria não. Mas estavam dispostas a isso, mas estavam, exatamente, tinha meio que um sentimento, assim, de que, bom, acho que eu vou morrer cedo. Eu falava muito isso, cara, coisa de adolescente, assim, falava, não sei se eu passo dos 30. Então eu nunca tive perfil pra ser missionário entre os índios, porque eu queria casar e não queria morrer cedo, não. O perfil é mais pra programador, Paulinho. Pode ser. E essa característica, ela contrasta muito com o tipo de pessoa que ele era, porque ele era muito talentoso, né? E muito extrovertido, né? Por onde ele ia, cara, cheio de oportunidades, né? Ele ia lá, fazia pecinha na escola. Cara, você tem que ser um ator. Se você for um ator, você vai ser um ator muito famoso. Ele ia fazer outra coisa lá, vou fazer luta na faculdade. Ele fazia tipo uma... Como chama aquilo? Greco-romana, né? Isso. Em tudo ele era excelente, né? Em tudo eram oportunidades que se ele fosse abraçar aquilo na vida, ele ia se dar bem. É uma pessoa muito talentosa, né? Não é uma coisa assim, eu não dou pra mais nada, então eu vou dar minha vida pra Deus e ele que consuma minha vida que não serve mais pra nada. Não, muito pelo contrário. Era cheio de possibilidades. Que é um bom paradigma esse pro missionário, né? Quer dizer, o cara que tem que ser um cara bom, né? Não é um pato, né? Sabe a história do pato? O pato é um animal que não voa direito, não nada direito, não anda direito. Ele faz tudo, mas nada direito. Não faz nada direito. Aí ele foi fazer, então, faculdade cristã, né? Em Illinois, na Wheaton College. E teve as mais elevadas honras, né? Nessa graduação. E foi lá que conheceu a sua futura esposa. Digníssima. A sua digníssima. Elizabeth. E o legal, assim, que ela conta no documentário que a gente assistiu. Como que é o nome em inglês do documentário, Cassiano? Beyond the Gates of Splendor. Beyond the Gates of Splendor. Ela conta, né? Já bem velhinha contando a história. Ela fala que ela tava caminhando com ele, conversando, assim, à noite depois da faculdade. Eles foram entrando num cemitério
cemitério e sentaram em cima de uma lápide. E eles conversando aquele papo que vai embora, falando sobre coisas da vida e tal, nada sobre namoro, nem coisa parecida. E de repente a lua começa a surgir atrás deles. E com a lua, projetou a sombra da cruz entre os dois. A luz da lua projetou a sombra da cruz entre os dois. Cara, essa hora não dá pra não chorar, né, cara? Nossa, é muito bonito mesmo. Aí, assim, foi aí que sentiram alguma coisa de Deus, né, no meio deles. E começou a surgir um relacionamento. Mas mesmo assim, ele era relutante com relação ao celibato. E é legal que, assim, depois que eles se conheceram e tal, que decidiram se casar, ele ainda falou, isso ela contando, né, que ele só se casaria com ela se ela aprendesse a língua dos quechuas. Aí eu fiquei, gente, ela deve estar zoando. E o duro que não. E daí depois ela foi fazer espanhol. Ela teve que fazer espanhol e depois fazer uma língua intermediária pra chegar aprender. No quechua. Isso que é amor, né? Eu fico pensando, assim, que ela não deve ter feito isso só por ele, porque ela deve ter recebido um chamado no coração dela também, né? Deus estava falando com ela, com certeza, né? E os quechuas são uma tribo indígena do Equador, que já estavam sendo evangelizados na época e era o que estava no coração dele pra fazer também. Então, quando ele estava se preparando pra missões, ele já tinha no coração os quechuas. Isso mesmo. Eles vão pro Equador pra trabalhar com os quechuas no começo, né? É pra esse trabalho que eles chegam lá, né? E ainda bem que ele casou com ela, né? Porque se não tivesse casado, a história depois não teria sido dessa maneira, né? E legal que, assim, daí ele conheceu o Ed Maqui. Eu não vou saber. Ed McCully. Os sobrenomes dele. E ele convidou o Ed pra ir junto com ele, né? Lá pro Equador, pras tribos dos quechas. Muito legal isso. O Ed já era seu amigo da faculdade também, né? Que eles já tinham esse desejo juntos de servir a Deus como missionários. O chamado do Jim acabou contagiando também o Ed. Aí eles se casam, né? Não o Ed e o Jim, mas o Jim e a Elizabeth se casam em 1953 no Equador já. Olha só que legal. Eles já foram pro Equador como missionários e se casaram lá, né? E... sem frescurada, né, cara? É muito louco isso, né? Pois mas cara. Quando é de Deus, Estamos cara... trabalhando aqui, não vamos ficar... exatamente. Imaginando, né? Vamos esperar até a nossa choupana, né? Olha só quem fala. Marcelo demorou 10 anos pra casar, gente. Marcelo, esse é um bom referencial. Não, mas ele tá aprendendo agora com o exemplo do Jim. Tá. E se ele fosse casar de novo, ele saberia que não precisava esperar tanto. Desde que tivesse a comprovação de Deus, né? Dois que já eram amigos dele, que ele convence aí junto, além do Ed McCully, era o Pete, né? O Peter Fleming também, que era um dos... Então esses dois já eram amigos dele, ele convence os dois a irem com ele, né? E já chegaram os três lá, né? Isso, E nessa história, então, é que começam a aparecer os tal dos Aucas, até então chamado de Aucas, que eram os índios mais violentos conhecidos pela humanidade. E eram chamados de Aucas porque Aucas, na língua quechua, quer dizer selvagem nu, né? Que era como eles eram vistos. Um nome pejorativo, né? Só depois que foi se descobrir que os próprios Aucas, eles se chamavam de Waldani. Waldani. Eles se chamavam de Waldani, então depois acabou mudando. Que significa? Significa o Waldani. Não, geralmente esses nomes das etnias que eles se autodenominam significa gente de verdade, ou gente, ou pessoa, entendeu? Isso é uma regra, vamos dizer assim. Que legal. Uma regra geral. Então, tem os outros, né? Eles podem chamar, daí pode ter diferentes categorias, né? Estrangeiro, os mais brancos, tal. Cara pálida, né? Cara pálida. Mas o nome que a gente usa pra nós, assim, geralmente significa gente, ou pessoa, ou gente de verdade. É igual quando a gente fala a gente, né? A gente. É isso aí. A gente. Essa tribo era muito violenta. Muito. Era super conhecida por ser violenta, né? Então os quechos também já tinham relatado essa violência dele. Morriam de medo, né? Morriam de medo. Era uma tribo completamente selvagem. E dizem os especialistas que eles estavam à beira de extinção. Que mais 5 anos eles vivendo daquela maneira, acabaria completamente. O último a sobreviver se matava, né? Não é que ele se matava. Não tinha como ele procriar. O negócio deles é que eles, em vez de você brigar no trânsito e falar um palavrão, eles só jogavam uma lança no peito do cara. Não, qualquer desavença, esse era o discordou, jeito do cara. Vamos lá e matou, né? Te joga uma lança no seu peito e você fica quieto. O Cassiano, que já teve contato com tribos indígenas, ele deve saber bem isso, mas é que assim, a gente, com a nossa cultura, a gente acha muito estranho eles não terem diálogos, eles não tentarem acertar suas questões, assim, com conversa ou com as pessoas implorarem pelas vidas delas.
e tal. Parece que essas coisas não existem, sabe? Parece que ninguém implora pela vida de ninguém. Ou você corre ou você morre, né? Não tem outra opção. E assim, bebê, criança, mulher, pra eles matam mesmo. Animal, né? Era tudo a mesma coisa. A gente tá falando de um grupo específico em uma época específica, né? Sim. Então, lá vai o Cassiano, é muito bom deixar claro, que o Cassiano não gosta que a gente generaliza índio. Índio é assim. É porque isso é importante, porque isso é uma coisa que a gente geralmente faz. A gente fala os índios, mas não existe isso, né? Uhum. Então eles começam a ouvir essas histórias e começam a intrigar, né? Tinha uma índia, há muito tempo atrás, que ela vivia na tribo, e aí a família dela toda foi morta, e ela resolveu fugir e acabou encontrando com os queixos. Ah, isso é importante, Lá, valeu. Né? Todo mundo falava que os homens brancos eram maus e iam matar. Ela falou, morrer por morrer, eu prefiro arriscar, ela contando isso, eu prefiro arriscar a sorte e contar com a graça deles, contar com a misericórdia deles. Se eles forem maus, eles me matam. Beleza, eu vou morrer de qualquer jeito, mas ainda tem uma chance deles serem bons. Porque assim, ela já estava sendo caçada, né? A irmã mais nova dela já tinha sido morta, o pai, todo mundo. Então, aí ela viu o pessoal lá de canoa passando perto da tribo, aí ela acabou indo pra lá. Mas isso foi muito tempo antes, assim, tipo uns 15 anos antes. A Dailma fugiu da... Ela era criança. Ela era criança, aí ela viveu 15 anos com os queixos. Com os queixos não, com a civilização branca, né? Que estava lá no meio dentre os queixos. E o tempo passou e o Jim chega lá com seus amigos, né, que também eram casados, pra trabalhar lá entre os Quechuas e começa a ouvir essas histórias dos Waldanes. E nisso que entra na história o Nate Saint, que era um piloto. Então eles estavam lá no meio da selva, precisavam de um piloto, por conexões familiares lá, por outras pessoas que estavam no campo, conheceram o Nate Saint, que vinha com a sua família para trabalhar como piloto lá entre os indígenas do Equador. Ele era um piloto de asa de socorro, né, que é uma missão da MAF, que é a missão asa de socorro lá nos Estados Unidos, que existe até hoje, tá aí no Brasil voando até hoje e tal, né? E era um cara, assim, especial também, né? Era muito criativo, um bom piloto, excelente piloto. Ele fazia umas coisas, assim, que hoje, até hoje, todo mundo fala, putz, ele foi... Por exemplo, aquele lance que ele faz, vocês vão lembrar, vocês viram o filme e tal, ele inventou uma técnica que foi muito utilizada em vários lugares depois disso, que é pra você descer as coisas pelo balde em voo, né? Então ele vai voando em espiral, isso, e aí o balde fica parado no meio, e você consegue ir lá. Eu já fiz isso, já peguei o balde do avião voando. Aí você vai lá, você consegue pegar ele com a mão, assim. Acaba como se fosse um helicóptero parado em cima, só que na verdade o avião tá girando em círculos, o avião tá girando, e Nossa, o balde muito louco. Tá no meio. E o mais legal é que assim, a gente viu a explicação no filme, como que ele conseguiu fazer isso e tal, e no documentário é exatamente aquilo mesmo. Então é legal assim, que a gente assistir o filme e ver que foi daquele jeito mesmo, a explicação dele. A esposa dele contando, né, que ele lá no colégio, ele pegou um barbante, pegou um lápis e começou a girar, mostrando que o lápis lá embaixo ficava parado enquanto seu braço ficava girando, né. E inclusive, assim, só uma curiosidade, o filme é contado pelo ponto de vista do filho do Nate, que é o Steve. É ele que faz todo, então você vai ver mais a parte do Nate Saint, vai ver pouco do Jim Elliot no filme, mas no documentário você vê bastante. E também é o seguinte, o cara tinha que ser muito macho pra pousar naquela prainha lá. Pois cara, aquilo é impressionante. Impressionante, cara. Uma prainha de rio, né? Ele conseguia. Mas não chegamos lá ainda. Estamos só estudando A gente tá falando como o Nate era um bom piloto, amor. Exatamente. Aí eles começaram a fazer algumas expedições de avião pra ver se eles enxergavam, se tinha algum contato visual com esses tais de... Como é difícil lembrar esse nome? Waldani. Se eu não tenho o nome na minha frente, eu não consigo. É o Walt Disney com Daniel. Waldani, muito bem. Tem gente que fala Waldani, teria que conhecer melhor o Waorani, né? O Waorani. É ofensivo continuar falando Alca, que é mais fácil? É ofensivo. É ofensivo. Pejorativo, porque é pejorativo, né? É pejorativo. Tem muito disso, sabia? Em etnias indígenas do Brasil, por exemplo, Macu. O pessoal chama de Macu. Macu é um nome pejorativo. Mas até entre a gente, cara, isso aí fica ofensivo. Joia, você disse que a Sara não tá aqui hoje, né? O Marcelo tá fazendo as vezes dela. São nomes pejorativos que outros grupos, mesma história desse daí, um outro grupo que não conhece direito, ou que tem contato, que é inimigo e tal, ele dá um nome, os do... Eu não sei se pode falar o que eu vou falar agora, Paulinho, se não puder você corta. Mas era assim, perto do Yanomami tem um grupo isolado e eles chamam de aqueles que estão com o bingolim
Jin de fora, entendeu? Então assim, o nome em Yanomami é Mocha de Dial, né? O nome em Yanomami, mas significa isso. Aí todo mundo fica chamando os caras disso, mas quer dizer, é um nome pejorativo, né? Não é legal. Só de curiosidade, entre nós tem isso também. Eu vi uma vez na Liga o Rafinha Bastos entrevistando algumas pessoas que moravam num lugar assim meio feio, que eles chamavam de Sobradinho. Os habitantes moravam em Sobradinho, só que as vizinhanças chamavam de Curtição. Entendeu? Pois é. Malocão. Mas tem isso muito entre a gente mesmo. Aí eles começaram a fazer sobrevoos sobre os Aldani. O Aldani. Isso foi isso. Deixa eu escrever aqui, peraí. Escreve aí. Não, é do Google tem. Aldani. Tá. Eles começaram a fazer sobrevoos sobre os Aldani, até que enxergaram algumas casas, né? Algumas malocas, não sei como é que chama. Algumas casas. Oca, meu. É, oca, verdade. Estudou, caramba. Casa de índio é oca, né? Verdade. Aí ficaram muito empolgados, né? Tinha um rádio já tinha chegado o rádio pra fazer a transmissão, que foi um deles também que trouxe. Não, mas peraí, deixa eu só abrir um parênteses aqui para o pessoal que tá ouvindo a gente. O Jim Elliot e o Ed, eles já estavam com os queixos. E lá na tribo dos queixos, eles descobriram que tinha uma tribo dos Waldani, que era uma tribo que não tinha quase contato com o ser humano e que eles não conheciam. Odri, volta, desfaz essa frase, pelo amor de Deus. Desfaz essa frase, pelo amor de Deus. Eles não tinham contato com o ser humano, Odri. Não, é verdade. Desculpa, acho que isso ficou mais ofensivo um pouco. E eles não tinham contato com os seres humanos. A civilização. Tá. Civilização que não é deles. Civilização não é deles. Exterior. Então, que muito provavelmente, assim, de que eles não conheciam o Deus, nosso Deus e tal. E aí que isso, acendeu a luzinha no Ed e no Jim. E aí eles conheceram o Nate. E aí foi que surgiu essa ideia de começar a sobrevoar e tal, a tribo, pra ver se achavam ele. Aí então eles viram as casas lá e voltaram todos empolgados, né? Beleza, a gente já sabe onde eles moram, agora a gente já consegue fazer um contato melhor. Aí que veio a ideia, que ele lembrou lá do tempo de colégio, de amarrar uma corda com um balde na ponta pra levar alguns presentes pra eles e pra tentar fazer uma comunicação, né? Que é o jeito de fazer o primeiro contato com qualquer grupo. Pra você estabelecer contato, você tem que mostrar que você é amigo, você dá presente, e a hora que eles começam a devolver, a primeira etapa é eles pegarem os presentes. Que já é difícil, né? Esse é o primeiro sinal de que a coisa tá rolando, que você deu o primeiro passo. Aí depois um outro passo é quando eles começam a devolver, a dar presentes também. Daí pronto, daí tá na hora de, tecnicamente, né? Na tá teoria, na hora de você estabeleceu o contato de fato, né? E foi isso que eles começaram a fazer e eles passaram por todas essas etapas. Então, primeiro eles lançaram presentes com a técnica lá que o Nate tinha criado. Deram machados, algumas outras ferramentas, espelho. Espelho, as coisas de sempre, né? Espelho, eu não vi espelho. Eu vi. No filme eu vi. Tinha sim. E até chegaram a dar um papagaio, né? Não, aí eles devolveram o papagaio. Os índios devolveram o papagaio. Foi o primeiro presente. Da filha dele, meu. É verdade. Ele pegou da filha e colocou no cesto do papagaio. Foi aí que eles comemoraram muito, contactaram as esposas na rádio e falaram, eles devolveram o presente. Aí acendeu a luzinha de fazer o contato mais. Eles mandaram foto também, né, cara? Mandaram foto dos seres humanos. Ai, amor. Quando a equipe ali do Jim Elliot e do Nathan, eles conseguiram fazer contato com os Waldani, que eles aceitaram os presentes, eles falaram na língua dos Waldani que a Dayuma estava viva. Que ela tinha ensinado, porque ela era a única pessoa fora da tribo que sabia a língua, né? Então era o único meio deles saberem falar alguma coisa. Aí eles gritaram, Dayuma tá viva na língua deles. E a irmã dela ainda estava viva e ouviu isso. Mas a irmã do piloto... A Rachel. Ela sabia também falar o idioma, não sabia? Mas é que ela aprendeu com a Dayuma. Coisa. Mas o Nate, ele não eles contou pra ela. Dela. Eles não esconderam dela. Porque ela tinha uma visão muito, muito, muito ruim dos Waldani. Então, é interessante isso, porque assim, eles fizeram contato com os Waldani e tudo, e a irmã do piloto, do Nate, que sabia falar a língua, que moravam mais de 5 anos já com uma Waldani, que é a Dayuma. Então, assim, ela não ficou sabendo de nada porque os índios eram muito violentos, e ela não queria que o irmão dela se metesse lá, né? Então eles resolveram esconder. Isso, aí ele resolveu esconder.
reuniram os 5, se prepararam com tudo que podiam se preparar, levaram mantimentos e tal. E assim, as esposas insistiram muito, e os amigos também insistiram muito para eles levarem armas. Eles não queriam de jeito nenhum levar arma, mas daí eles falaram, não, vamos levar, mas a gente não vai usar. Que aí que é outra parte muito linda da história, que eles usam no filme também, mas tem nos documentos. Foi o Leita que falou. Perguntaram pra eles, mas vocês vão usar se precisarem. Eles falaram, a gente só vai dar tiro pro alto, porque nós já estamos preparados pro céu, mas eles ainda não estão. Nossa. Aí eles chegam, né, fazem aquele pouso arriscado numa prainha que eles já tinham identificado, que era perto de onde estavam as casas dos índios. Conseguiram fazer o pouso lá e ficaram lá por algum tempo. Aquele avião chamava muita atenção. O Cassiano que conta, né, Cassiano, que avião passa em cima de índio não alcançado, eles tacam flecha. É um negócio impressionante, assim, é muito interessante. É um pássaro grande, né? Eles olhando aquele negócio barulhento e tal, pensando, nossa, o que é isso, né? Já aconteceu isso com você, Cassiano? Eu já sobrevoei grupo isolado, assim. E eles tacaram flecha? Tacaram flecha. Mas flechinha não faz nada, né? Não, nem chega, né, no avião, mas assim, é um negócio assim, um sentimento assim, impressionante, você pensar o que tá passando na cabeça dos caras, né? E daí eles conseguem fazer o pouso, ficam lá algum tempo e começam a chegar um, outro, né? Isso no filme eles dão uma resumida, mas na história a gente vê que foram vários contatos, vários dias de contato, inclusive, né? Chega um índio, depois chega uma mulher, chega um casal e tal. Quando aparecia alguém, eles ficavam todos empolgados, eles tentavam se comunicar do jeito que tava. No documentário tem algumas cenas, porque o Nate, ele fica o tempo todo com uma câmera Super 8, né? Registrando tudo. E essas imagens tem no documentário, isso que é mais impressionante. São as imagens reais. As imagens reais. Então tem os índios chegando, tem uma hora que eles estão mostrando que eles precisam construir uma pista de pouso pra trazer mais mantimentos. Aí eles, constroem uma florestinha em miniatura, assim, com galhos e tal, e pegam um avião pequeno que o Nate tinha feito pro filho dele, né? E eles mostram o avião pousando, aí vai trombando nesses galhos, assim. Aí eles pegam uns facões e começam a cortar esses galhos do chão e mostram que sem as árvores eles conseguem pousar. Falando pros índios desmatarem ali um pedaço pra conseguir. Eles conseguem alguma comunicação, então, né? Porque no filme parece que eles nada, né? Não conseguem fazer nada, assim. Nada. Mas a comunicação é ultra precária, né? Bem precária. Com sinais, assim e tal. Um dos índios, né, sobe no avião, aí eles entendem que o índio tava querendo dar uma volta, eles pegam, o Nate pega. A gente tá falando mais do Nate do que do Jim, né? Mas a história é do Jim, porque o Jim tava junto o tempo todo. Aí eles dão uma volta, o Nate dá uma volta com o índio mesmo sobre a aldeia, os índios lá embaixo veem o amigo deles lá, o parceiro deles lá em cima e tal. Então há mais uma aproximação nesse momento. E acontece, eles pousam o avião e aí que começam as coisas a complicar. Eles estavam muito animados, em contato constante com as esposas que estavam no rádio, ouvindo o tempo todo e falando que tava legal, que estavam conseguindo se comunicar e tal. Isso sempre tem que ter, né? Sempre tem que ter uma história de paixão no meio que vai melar toda a situação. Esse índio que voou junto com o Nate no avião... O Roger? Como é que é? O George. Os brancos chamam ele de George, mas ele tem o nome Waldani dele. Ele tava uma menina que ele gostava, é um termo muito bom, né, porque eles viviam lá, e mais uma mulher, estavam os 3 lá. Só que daí eles resolvem... Não, era ele, a mulher que ele gostava e a vela, amor. Exatamente. A velha. A velha. Aí eles resolvem voltar pra aldeia e a velha fica. A vela. O curioso é que esse cara, ele já tinha tido 2 esposas, as 2 tinham morrido, coisa assim, e tava dando em cima dessa outra índia aí. A índia não queria nada com ele. De lança e a segunda ele afogou. É verdade. A gente rindo, olha só. Pra constar, eu não estou rindo. Ele resolve voltar com ela, isso contado pelos próprios Aldanes. No caminho, eles encontram o pessoal da tribo e veem que os 2 estão juntos. Sozinhos. Aí eles perguntaram, por que vocês voltaram sozinhos? Aí, pra não falar que eles estavam meio enamorados, eles falam que os brancos tentaram atacá-los e eles tiveram que fugir e só conseguiram fugir os 2. Pronto, né? Que isso, cara. Joia, né? E que fique claro que a mentira foi do homem, hein? A mulher... consentiu. Diferente do Éden, né, Edri? Diferente, Então eles se reúnem, preparam as lanças e vão pra guerra. E assim, todo dia eles falavam com as esposas, né? E é legal que as esposas nessa época, elas já participavam bastante. Eles ligavam fazendo
fazendo contato, elas marcavam no mapa onde eles estavam, elas oravam por eles, pela evangelização dos índios, e todo dia eles faziam contato sempre na mesma hora, né, pra falar como é que foi, aquele contato daquele dia. E aí quando eles morreram, obviamente eles não fizeram contato, né. O avião inclusive foi destruído, né, por eles no momento do ataque. É muito louco pensar isso, né, cara? Nesse momento aí que eles estavam sendo atacados, vocês estavam vendo que o ataque era iminente, tinha acesso às armas, eles conseguiriam sobreviver, né? Se atirasse em um, matasse um, talvez eles fugissem, ou matasse todos, eles conseguiriam sobreviver, mas todo o trabalho deles ia tudo por água abaixo. Eles estavam convictos nisso. Porque assim, provavelmente não foram 5 que tomaram flechada ao mesmo tempo, então se um tomou, os outros teriam tempo de correr e esboçar alguma defesa, né? É muita diferença entre uma arma de fogo e uma lança, né? E mesmo assim os 5 morreram, então isso é uma prova de que eles realmente não quiseram se defender porque era mais importante a vida daqueles índios do que a deles. E agora, essa parte é tremenda porque é a parte da entrega total, né, cara? Mesmo. Nossa, Só tem uma coisa assim que aconteceu no filme que eu achei muito legal e que a gente não sabe se é verdade ou não, é a famosa frase do Bia, Bua e Mumbua, né, que o filho dele, o Steve, que conta a história, né, falou que ensinou pro pai dele que quando ele tivesse em verdadeiro apuro, que era pra ele falar isso, que significa eu sou seu amigo verdadeiro, né? E quando ele recebeu a flechada, que ele tava morrendo, ele olha bem nos olhos do índio e fala isso, né? Eu conheci o Steve Sant e o Minkai, né? Que é o... Você conheceu o índio também? Conheci. Que legal. Com o Steve Sant eu tive 2 vezes, mas e com o Minkai eu tive uma vez. O Steve Sant é o filho do Nate Sant, que era o piloto, e o Minkai foi o índio que matou. Foi. Opa. E assim, o testemunho do Minkai, ele falou no encontro do Complay lá em Itacoatiara, lá em Manaus, lá no Amazonas, com o Steve traduzindo, né? É muito impressionante, porque ele fala assim, meu nome é Minkai, né? Ele já velhinho assim. Aí ele fala, esse é meu filho, Steve, porque o Steve chama ele de pai. E desde, assim, foi ele que ensinou o Steve quando era adolescente a caçar, essas coisas. E aí ele fala, e eu matei o pai dele. Olha só. É muito impressionante, cara. Muito impactante, assim. Algumas coisas impressionantes, né? E essa relação do Steve Sant com o cara que matou o pai. E o índio que batizou a filha do Jim Elliot foi o cara que o matou também. E foi batizado no mesmo rio em que eles foram jogar. No mesmo rio, exatamente. Cara, isso é demais. Mas por que chegou nessa história, né? Por que aconteceu isso, né? O que tem a ver o pessoal Steve? Que tá ouvindo a gente quer saber como que ele chegou nisso, né? Como que chegou nisso, como se converteu. Que é isso muito maluco, eu não tô entendendo até agora. Muito louco, então ele vai contar. É impressionante, assim, é muito Deus em tudo. Depois que os homens morreram, as mulheres ficaram sem saber que eles tinham morrido, né? Por causa que eles ficaram pra telefonar e não telefonaram. E aí telefonar que a gente fala é chamar pelo rádio, viu, gente? Pelo rádio. É porque você não vai me traduzindo. Daí... Pela linguagem indígena, a Elizabeth... Não, eu não lembro se foi a Elizabeth. Acho que foi a esposa do Nate mesmo. Lembrou que o Nate tinha um amigo que era piloto. E aí ela pegou... Bom, aí eu não quero falar aí. Ela lembrou que o Nate tinha um amigo que era piloto. Então ela entrou em contato com esse amigo dele e falou, olha, meu marido desapareceu junto com os amigos dele que estavam lá na região do Zaldane. Eles não entraram em contato com a gente e a gente quer saber se aconteceu alguma coisa. E aí ele foi, junto com outras pessoas, foram sobrevoar lá. Helicóptero e tal. Helicóptero, aviões. Foi noticiado até nos Estados Unidos isso. Nossa, fizeram mal auê. Porque até então era uma operação secreta, né? Porque ninguém queria entrar em contato com esses índios porque eles eram perigosos. Nem os pais dos missionários sabiam. Não, ninguém. Aí foi quando a Rachel, a irmã do Nathan, ficou sabendo. Ela ficou desesperada. Nossa, eles foram ver o Zaldane. Então, tipo, já era mesmo, né? E foi quando esse piloto encontra um corpo boiando no rio, né? Ele desce pra ver e realmente eram os amigos dele. E começa a se identificar, estavam bem destruídos, assim, né? Difícil de identificar, foi mais pelo tamanho que eles conseguiram. O avião destruído também, né? Tudo destruído. Daí ele voltou e contou, né, pras mulheres o que tinha acontecido. Então as mulheres todas se reuniram e foram lá pra onde a Rachel estava e junto com a Dayume, que era a única Waldane que estava lá.
Então as Isso. mulheres foram lá, foram chorar a morte dos maridos, foram se reunir e ficarem juntas. Nesse meio tempo, 2 índias que estavam na tribo dos Waldani saíram de lá e foram pros Quechuas, porque elas pensaram assim: bom, se a Dayumi, que foi faz tempo, foram morar com eles, tá viva até hoje, então eu não quero ficar mais aqui, porque nosso povo tá se destruindo, vou lá ficar com elas. E aí essas 2 índias foram. E assim, é isso que eu acho muito, muito assim, impressionante. Como que exatamente naquele meio tempo que as mulheres estavam lá chorando pelos maridos, essas índias resolvem sair da tribo dos Waldani e ir pra lá. É muito Deus na história. E olha a ideia que as mulheres tiveram. Se as índias conseguiram chegar aqui, a Olha gente só, pode, com elas, voltar pra lá. Nós, como recebemos elas que são mulheres, a gente não matou, nós mulheres vamos pra lá e nós não morreremos. Olha só o raciocínio. Nossa, Elas gente. foram com as índias e só. As índias. Só. Então, aí elas voltaram com as 2 índias, isso depois de um tempo, as índias ficaram com elas, aprenderam um pouco da língua, conheceram a história de Deus e tal, e aí elas voltaram com as índias, com a Rachel e com a Dayumi, foram pra tribo. E é interessante a gente também comentar como que era a visão deles sobre a morte, sobre como que era a vida após a morte. Na cabeça deles tinha um grande Deus, mas que pra eles chegarem no céu, quando eles morriam, aí eles estavam a caminho do céu subindo, aí aparecia uma grande jiboia no meio do caminho. Aí eles tinham que pular a grande jiboia pra chegar até o céu. Se eles não conseguissem pular a grande jiboia derrubava eles caíam na terra e viravam vermes. Então é interessante, porque daí é aquele negócio da gente trazer pra cultura da pessoa e falar de Deus sobre a cultura. E aí a Dayumi ensinou pra aquelas 2 índias que aquele Deus, de que não tinha grande jiboia, de que Deus tinha mandado um filho, e através do filho é que tinha a salvação. Deus tinha um filho, esse filho morreu, e por causa da morte dele a gente pode ser salvo. Isso. Só que não foram todas as mulheres. Foi a Elizabeth e a esposa do Nate. A Elizabeth é a esposa do Jim. Elas foram pra lá, pras tribos do Aldani. Chegaram lá, os homens todos estavam lá, alvoroçados, viram as mulheres. Alguns queriam até matar ela. Inclusive o próprio Mikawa estava querendo matar elas. E aí eles falaram, não, são só mulheres, deixa elas aí. E essa é outra parte que eu achei, assim, super interessante. Porque as mulheres estavam indo lá pra conhecer a tribo que matou os maridos delas. Elas tinham algum conhecimento na área de saúde, né? Isso, elas deram vacina e tal, cuidaram deles. Só que aí, nesse meio tempo, chegaram umas pessoas, um grupo de outra tribo, com uma doença, um pólio, uma doença muito, muito agressiva e super altamente contaminante. Contagiosa. E aí a tribo ficou de quarentena, então ninguém podia sair, ninguém podia chegar. Então aquelas mulheres foram obrigadas a continuar lá. Ficaram 40 dias entre o Aldani, cuidando deles, tinha colocado uma gangorra, né, pra circulação do sangue, aquela coisa. Eles dando remédio, cuidando. E sabe, nesse tempo falaram de Jesus pra eles, né? Falaram do Filho do Deus que veio e morreu pra salvar eles. E alguns já se transformaram, já se converteram nesse momento que elas estavam lá nessa quarentena. Isso que eu acho muito impressionante, assim, que como que foi tudo entrelaçado as histórias, né? Que elas chegaram lá na tribo pra ficar com a Rachel e chorar pelos seus maridos, aí de repente aparecem 2 índias do Aldani, que elas pegaram amor por elas, entenderam que a missão ainda estava continuando, e aí elas voltam pra tribo pra ficar só um pouco de tempo, mas de repente se vê numa situação que tem que ficar mais tempo ainda, só demonstrando amor, cuidando, falando de Deus por eles, né? Os especialistas dizem que em 2 anos os homicídios lá caíram 90%. Redução drástica, né? Então a transformação já foi muito evidente. A tribo era grande, tinha muitos índios, então alguns se converteram, alguns não, mas mesmo assim a mudança já foi muito grande. Até que o Micaiah também se converte, né? E até então o Steve não sabia que era ele, né, que tinha matado. Aí ele pegou e chamou o Steve, foi lá no rio que ele tinha matado o pai dele e contou que ele que tinha matado o pai dele. Porque, de acordo com a tradição, o filho mais velho que faz a vingança da morte do pai, né? E ele deu a oportunidade do Steve se vingar. E isso não aconteceu, obviamente. Ele deu uma lança na mão do Steve e isso não aconteceu, né? E os caras viajam juntos o mundo inteiro hoje. Contando essa história. O louco, assim, às vezes a gente conta uma história que tá lá no começo da civilização humana, mas aqui não, cara. O índio que tava no meio dessa história toda tá vivo hoje e conta essa história
história. E conta o o testemunho. Steve tá vivo hoje, né? O Steve era criança, né? Era pequenininho. E é tão legal, gente, assim, você que tá ouvindo a gente pra assistir o filme, tem o documentário, depois aparece o Micaiah indo pros Estados Unidos a primeira vez, indo num supermercado, sabe? Na companhia do Steve, assim, os dois ficaram, pai e filho mesmo, né? É muito bonito. O louco da história é que, assim, o Kimo, que foi o que matou o Jim, o Micaiah, que foi o que matou o Nate, eles são hoje presbíteros da igreja formada entre aqueles índios. Olha que coisa impressionante. E o Kimo foi, né, o primeiro a se converter, né? Isso. Agora sim, eu vou jogar um pouco de vinagre na sopa de vocês, que tá tão saborosa. Essa história, ela tem, ao longo da história e até hoje, grandes e ferrenhos críticos, entendeu? É mesmo? Não é unanimidade também? Não. Nada é unanimidade. Nada é unanimidade. Mas assim, crítico no sentido, lógico, todo mundo reconhece o caráter, a disposição, a importância que eles fizeram, a obra que Deus fez em seguida e tudo isso. Mas a questão que muita gente levanta, e eu creio que é legítimo isso, especialmente as pessoas que são responsáveis, né, pela formação missionária e por dirigir, né, as missões por aí e tal, de será que esses caras foram sábios? Né? Será que a morte deles foi necessária de fato? Era necessária de fato? Porque assim, eles meteram os pés pelas mãos ali em várias coisas que eles fizeram, né? Então assim, não se planeja uma operação dessa secretamente, sem consultar ninguém, entendeu? Sem pedir, porque todos eles eram missionários inexperientes. Sim. Todos eram eles. muito novos, né? Eles eram jovens e inexperientes, né? Não conheciam direito assim, a cultura. Não conheciam direito, não falavam a língua, não tinham. Então assim, eles foram na raça e no ímpeto da juventude e tal, mas assim, hoje o ideal é que ninguém faça a mesma coisa, entendeu? Então assim, você tem pessoas qualificadas para orientarem na forma de fazer a coisa, um esquema de segurança um pouco melhor e etc. Então assim, tem um equilíbrio muito assim, tênue entre a gente ainda precisa de gente com essa coragem, com essa disposição e tudo, sempre vai precisar, a gente ainda precisa de gente que se embrenhe na selva e tal, porque ainda existem muitos grupos isolados dentro do próprio Brasil, né? Então tem entre talvez 50 por aí grupos ainda isolados dentro do Brasil. Mas tem uma forma de se fazer sob orientação e tudo isso, né? Então, a gente quer inspirar as pessoas com essa história, né, de motivação, de chamado missionário, de determinação de fazer o que Deus estava mandando, né? Mas é claro, existem outras formas de se fazer isso hoje, né? Não precisa seguir o exemplo à risca. A grande lição, gente, é a seguinte: aonde estão as pessoas hoje 100% comprometidas com a obra de Deus, né? Eu vi uma pregação de um pastor bastante tempo atrás já, ele falando assim, a gente não acredita nas coisas que a gente diz que acredita, a gente não acredita de verdade mesmo, porque se a gente acreditasse que o homem está irremediavelmente perdido sem Deus, se a gente acreditasse de verdade na ordem, na comissão que Jesus deixou para nós, de levar o evangelho até os confins da terra, se a gente acreditasse nas coisas que nos textos bíblicos que a gente cita e tal, a gente seria muito mais engajado com a proclamação do reino de Deus e tal do que a gente é, né? O Ronaldo Lidor, ele fala que o primeiro chamado do cristão é para morrer. Enquanto a gente não morrer, é o que a Bíblia fala, né? Se a semente caindo na terra não morrer, ela não dá fruto, precisa morrer primeiro, né? Então assim, essa disposição para entregar a vida, para não viver em primeiro lugar em busca dos nossos interesses, dos nossos sonhos, a minha realização pessoal, a minha realização profissional e etc, ela mostra um apego primário nosso com um monte de coisas que não com o chamado de Deus, com o reino de Deus e com o evangelho, né? Então aonde estão esses heróis hoje, né? Aonde estão essas pessoas, né, que estão dispostas a ir até as últimas consequências por causa do evangelho? Então acho que esse é o grande legado do Jim Elliot e daquele pessoal para nós hoje. Você não tem uma mensagem para as mulheres? Não, gente, as mulheres são demais. Gente, as mulheres... Olha, e foram com criança, Marcelo. Com criança foram pra lá, pra aldeia, sabe? Pois é. Imagina dormir à noite sabendo que os índios... Que eles estavam sem marido, mais né? violentos, sabe? Sem marido, mulher, com criança...
dormir sem saber se ia acordar no outro dia, sabe? Nossa, é muito... Falar do amor de Deus, nossa, é muito demais. É isso aí.